Fala, galera do podcast Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um podcast aí, começando, né, hoje com a nossa irmã Leidiane Puzzi, que é missionária aí, serve já há bastante tempo em missões em outros estados e tal. E já te peço aquele like, se inscreve no canal, nos ajude a alcançar mais pessoas. É muito além de um número, né? Mas cada vez que nós conseguimos curtidas e tal, inscrições, mais pessoas vão ser alcançadas com o testemunho do que Deus tem feito em missões e com a palavra do Senhor, né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho aí. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo aí e que Deus continue abençoando a sua vida aí. Ok, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, falando da missão, que é algo tão importante, né, para o cristão, né, o cristão que obedece, né, o ID de Jesus. Então, eu sou Ledijane, sou casada, tenho um filho, neto, né, e tudo. Trabalho na igreja com crianças mais de 20 anos, muito mais. E eu já fiz algumas missões, né, eh, não tão específica com criança. Hoje a minha missão é bem específica com crianças, mas, isso não quer dizer que eu não faça outro tipo de atividade, né. Dependendo daquilo que Deus abriu a porta ali para fazer, a gente faz, né. Mas, é assim, né, eu sou uma missionária voluntária. Né, na realidade eu sou mais uma evangelista, né, que eu trabalho com pregando, às vezes em igrejas, dando curso sobre missões, eh, em projetos, né, de algumas agências missionárias. Eu não tenho uma agência missionária que me envie como eu sou voluntária, por exemplo, da PEC. Eu faço várias missões pela PEC, mas eu sou uma missionária voluntária, né, mas serva do Deus Altíssimo, né, sou serva do Deus Altíssimo e estamos aí para servir, para falar de Jesus para as crianças, para falar aqui, perto de casa, longe, onde for preciso, onde Deus enviar, né, é isso. A APEC, qual é o significado mesmo de APEC? A Então, sigla? a PEC é uma organização missionária que está aqui no Brasil há mais de 80 anos. Ela trabalha especificamente com crianças, mas ela dá treinamento para as igrejas, né, para que a igreja seja um canal ali naquela localidade. Ela treina igrejas, treina voluntário, treina professor para falar de missões, para fazer missões. E a sigla quer dizer Aliança Pro Evangelização de Crianças, né. Ela começou nos Estados Unidos. O fundador da PEC, ele orava pelas crianças, o Albert Tozer, ele orava pelas crianças, mas ele não sabia, não tinha dimensão de como alcançaria, porque a PEC ela está em praticamente todos os continentes. Né, por ela ser bem antiga, ela está em todos os continentes. E no Brasil está aqui há bastante tempo, e eu já conheci o trabalho da PEC, já trabalhei com revistas da PEC no Ministério Infantil, mas, foi a partir de 2020 é que eu comecei a fazer especificamente com ela, esse trabalho, de evangelização de crianças, né. É isso que significa a PEC. Aliança Pro Evangelização de Crianças. Entendi. E é muito interessante o trabalho infantil, né? Porque eu já tive aqui algumas outras oportunidades de conversar com pessoas que atuam nessa área e ainda assim é pouco visto, né? Uhum. Esse trabalho, esse investimento na criança ali, a gente que fala de evangelismo e tal, essas coisas, as pessoas acham que é só para adulto, para jovem, que criança não entende e tal, mas existe uma importância, né, do investimento na vida de enquanto novo, né, criança ali, tem muitas crianças que vêm de contexto muito conturbado, muita, Muito. né, situações difíceis que acaba desde pequeno vendo algumas situações e imitando ali o caminho errado, né? Seja
pro bem ou pro mal lá fora. Isso. É, e queria que você falasse um pouquinho da importância, assim, de começar o trabalho, né, com crianças, é muito além de uma salinha, às vezes na igreja, é muito além de um desenhozinho pintado ali. Isso. Qual a importância, assim, Então, para vocês trabalho? Então, o evangelismo, ele foi uma ordem, né? O ID é uma ordem do Senhor Jesus. Quem não vai está em desobediência, seja ele na igreja, dentro de uma sala de aula, seja na praça, em torno da igreja, no seu prédio, né? Quando nós olhamos em torno, a gente vê criança em tudo quanto é lugar. Aqui mesmo eu escuto, onde eu moro é um condomínio, eu escuto crianças falando para lá e para cá, gritando, brincando. Ah, só tem uma ressalva aqui, porque certos condomínios a gente não pode falar abertamente, né, de Jesus, assim, né. Então, nós temos nossas reservas, mas tem, assim, N possibilidades pra gente ir. O que acontece é que muitas pessoas acham que, quando chegar mais tarde, quando ele estiver maior, eu falo de Jesus, sabe. Não, mas não, a gente tem que mostrar para a criança desde cedo. Quem dera eu pudesse ter conhecido Jesus desde criança. Eu teria minha vida toda para servir a Deus, e não uma parte da minha vida, né. Então, quando a gente olha para a criança, e vê a necessidade dela conhecer a Jesus, a gente vê que precisamos falar do evangelho na linguagem dela. Então, por que que muita gente não vai evangelizar a criança? Porque acha que a criança já é salva. Nenhuma parte da Bíblia diz que toda criança já está salva. Nenhum. Muito pelo contrário, fala a toda criatura, inclusive as crianças. Porque a criança ela precisa entender o que é Jesus, o que são as boas novas, né? Então, assim, a gente precisa trazer para a igreja e, assim, para a igreja local, vamos dizer assim, incentivar as pessoas até a fazer esse trabalho de evangelismo. E, por exemplo, na escola bíblica, muitas das vezes um tempo atrás, eu dava muita história bíblica, lição bíblica, aliás, histórias bíblicas para as crianças, mas aquela história bíblica, ela tem que se tornar uma lição bíblica. Eu tenho que, dentro daquela história bíblica, trazer o evangelho para as crianças. O que vai mudar a vida das crianças, o que vai fazer com que a criança entenda sobre Jesus é as boas novas da salvação, é o evangelho. Então, quando eu vou para o campo missionário, uma das coisas que eu observei e observo, né, assim, nessa caminhada, é que 90% das pessoas que estão indo evangelizar crianças são mulheres e com a idade mais não jovem, assim como eu, já não é tão jovem, né, e são poucos homens, homens então raros, são raros, assim, de 40 a 50, por exemplo, missionários voluntários num desses projetos que eu já fiz, no máximo 10 homens, entendeu? Então, a Uhum. criança, essa identidade, a a pessoa masculina, o homem ali também, é muito importante, sabe. A gente vê vários contextos aí. É muito importante para a criança ver que tem um jovem e que tem ou um homem ali também levando a palavra de Deus. Porque o que acontece com muitas mulheres é que, assim, é tia, né. "Ô tia, ô tia", né. Tem o tio também, mas tem aquela coisa de que é a missionária, né, mais, assim, uma tia, né. E, assim, eu Uhum. tenho visto isso, assim, nesse tempo, né, infelizmente, assim, a gente não vê tantos jovens, né, para ir falar com as crianças. E até quando a gente fala assim: "Ah, porque eu fui para tal lugar, poxa, eu peguei barco, fui pra não sei aonde". Não, eu não tenho isso não. Eu não tenho esse chamado não". As pessoas falam isso: "Ah, não tenho esse chamado não". Mas gente,
Como assim não tem esse chamado, né? Tudo bem que de repente você não vai para longe, mas você pode ir aqui perto da sua casa, falar daquilo que você já sabe. Se você é um cristão, você tem o que falar para a criança, só que na linguagem dela, né. Então, as pessoas mistificam muito, botam muitos, obstáculos, e a criança é fácil de chegar nela. Não é difícil, é mais difícil no adulto, né. E também, as pessoas querem muito o resultado imediato, né. Às vezes a criança não vai aceitar ali de cara aquilo, mas às vezes o simples desenhozinho que você dentro do desenho explicou uma história, Uhum, ajudou ela ali na mente dela. uhum. Eu falei aqui um pouquinho antes do desenho, mas não é só Sim, pegar, botar para pintar e é isso. Não, você não, pode ali evangelizando, conversando com ela, tem que ter e depois de um dia ela propósito. pode lembrar. Isso, Tem que ter tem que propósito, é ter isso. propósito. O que que eu quero com aquela criança? O que que eu quero com aquela lição? Por exemplo, a gente evangeliza muito com esse livro Sem Palavras. Você conhece o livro Sem Palavras? Não. É um método novinho, de 1866, Eita. muito antigo. Charles Spurgeon, grande pregador, evangelista, pregava com isso aqui. Então, é uma linguagem universal através das cores, e a gente fala sobre o evangelho para a criança através das cores. A gente fala sobre o pecado, a gente fala sobre a solução para o pecado, o que eu tenho que fazer, me apropriar para me tornar filha de Deus, ter meu pecado perdoado, e um dia onde eu vou morar, que é no céu. E depois que você é nova criatura, você tem que mudar, a criança muda, né, então ela precisa ir à igreja como uma árvore, né, assim, a cor verde, né, cores de cores de coisas vivas, né, de Uhum. vegetais e tudo mais, e aí você fala sobre o crescimento. Estou falando rapidinho, mas tem fundamentação bíblica para todas as cores. Você leva a pessoa leva eu levo no máximo, assim, estourando no evangelismo pessoal 10 minutos, falando sobre isso e fazemos apelo e a criança aceita Jesus. Ela entende. O que acontece com muitas pessoas é que elas acham que a criança não vai entender, entendeu? A criança não vai entender, só que ela entende sim. O que eu e você e as outras pessoas, todo cristão deve fazer, é levar o evangelho. Quem vai dar o crescimento, quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, né. Eu preciso Uhum. conhecer a palavra e apresentar para ela: "Olha, existe um Deus lindo e maravilhoso", através desse método. Eu estou dando um exemplo, tá, é um dos métodos. Existe um Deus lindo e maravilhoso que ama você. Essa cor dourada aqui lembra onde é a morada dele, que é o céu. Deus amou tanto, tanto o mundo que ele deu o seu filho para nos salvar. E aí você vai contando que Jesus, o filho perfeito de Deus, morreu na cruz por amor, para perdoar os nossos pecados. Na realidade, esse livro, ele começa pelo final. Ele começa pelo final, porque a gente tem que mostrar para a criança o quanto ela é pecadora. As pessoas acham que ela é pequenininha e não tem pecado, mas até meu neto, minha netinha de 2 anos é pecadora. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, todos, inclusive as crianças, e estão afastados de Deus, não têm o direito de estar na presença de Deus. Porque depois que o pecado entrou no mundo, todos que nasceram, já nasceram pecadores. Então, nós somos assim, por isso que Jesus veio. Jesus veio nos redimir. Jesus veio, fazer com que nós venhamos nascer de novo espiritualmente. Porque o pecado ele nos separa de Deus. Se eu já nasci, se a criança já nasceu pecadora, o que que eu faço então para ter os meus pecados perdoados? A Bíblia diz que nós precisamos crer em Jesus, confessar e crer em Jesus como Filho de Deus, e nós teremos nossos pecados perdoados e nos tornamos filhos dele. Então, todos nós somos criatura, mas filhos, nós precisamos crer no que Jesus fez na cruz. Agora, como que as crianças vão saber disso?
E como, né? E como? Então, nós usamos alguns métodos. Temos esse aqui também, que é sobre símbolos. Deixa eu levantar aqui. Que é sobre símbolos, e são cartões. Eu tenho isso na minha Bíblia, no bolso, e eu vou falando sobre Deus, olha, sobre Deus, sobre o pecado, vai mostrando os símbolos para eles. Que toda a gente aprende sobre o que Jesus fez, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto. E a partir daí nós temos o nosso coração limpo do pecado e nós podemos um dia estar no céu com ele e nós podemos agora, como uma árvore, crescer. Ninguém, a árvore ela não é pequenininha, não cresce já, não, a gente não vê uma árvore já grandona. Ela é pequena, uma semente. Aí a gente explica isso para a criança. Então tem vários métodos, isso é alguns. Então a gente precisa conhecer esses métodos, como você falou da folhinha, a gente precisa ter um propósito. Vamos evangelizar uma criança na rua, né? Eu gosto muito do livro Sem Palavras, porque eu abordo ela, pergunto se ela gosta de história, e aí eu falo, poxa, como que eu vou contar uma história num livro sem palavras para você? A criança fica curiosa. E quando elas estão com os pais, eu faço apelo para o pai também recebe Jesus como Senhor e Salvador. O método ele muda, mas a verdade bíblica é a mesma. Quem é Deus, o que é o pecado, quem é Jesus, o que eu preciso aprender que fazer para me tornar filha de Deus e a certeza da salvação, né? Então é assim que a gente trabalha com as crianças. As pessoas, elas às vezes criam um obstáculo do medo, falta de informação, criam barreiras, mas não, é fácil de chegar na criança. Ela está mais receptiva a ouvir do que o adulto, por incrível que pareça, mais receptiva para ouvir do que o adulto. A gente pode observar uma dessas situações, né, de que a gente acha que criança é muito nova, tal, hoje nas redes sociais, né? A Uhum, gente vê cada criança, às vezes, xingando, às vezes, tomando alguma atitude assim, mas aí eles pensam: "Ah, da onde veio aquela atitude?" Porque ela viu o pai ou a mãe fazendo, isso. sabe? E para Deus, para as coisas de Deus, a gente acha que é cedo demais. "Ah, não, é uma criança e tal. Ah, não, salinha para quê e tal." Sim. E depois a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo, porque hoje em dia é muito difícil, não que não tenha, Muito mas é muito difícil, difícil a gente ver uma criança que não tenha telefone. Uma criança que não isso. está com o TikTok na mão, com É, um tablet na mão, e ali ela está recebendo um monte de informação, isso, um monte de isso. coisa, às vezes cantando as letras de funk aí, E nem sabe, que tá na moda aí, e nem nem sabe sabe, o pai e a mãe ali significado rindo. também, é isso mesmo. Eu trabalho como motorista de aplicativo, né? Então, cara, às vezes a gente vive cada situação ali que a gente vê as crianças respondendo como se fosse já adulto, falando os palavrão, e já entra com o telefone ali, passando, Uhum, e é pequenininha, mas o dedinho já sabe ali que tem que fazer assim. Então, assim, desse se jeito. lá fora as crianças sabem disso e os pais não estão nem aí, nós precisamos nos posicionar como pais, como instrutores aí que servem na Isso, área de missões, isso. eh, e aprendendo, né, as estratégias, como você bem mostrou aí algumas delas, Uhum. que, pô, atrai a mente da criança. Cores, coisa colorida, desenhos, isso vai atrair a Simples, a criança. simplicidade do Atraiu, evangelho. é, não é nada teológico, nada, não que Isso não seja aí. importante pra você saber, é Isso, importante. isso. Mas para a criança não vai falar, né, Isso. teologia, não vai falar, vai ter que ser o desenhozinho ali mesmo, aquela coisa colorida que a criança vai gravar. Uhum. Eu lembro do carnaval aqui na igreja, né, e tem a pulseirinha, isso me fez lembrar da pulseirinha, né. Ah, é, eu E tenho teve ela. eu também tenho em algum lugar aqui em casa, desde quando eu me mudei não achei. E foi legal que teve um ano que eu fui, que as criancinhas do ano anterior, ao carnaval anterior, levou lá que ainda tem a pulseirinha e tal. Então, tipo assim, Legal, é a coisa que legal. elas gostam. É, É a coisa que é elas gostam, muito que elas. E importante. aprende. Uma vez, eu não lembro quem foi, que pediu para uma criancinha repetir, ela repetiu certinho ali o Uhum. plano de salvação na pulseira. Então, assim, elas sabem e elas têm capacidade de reproduzir também isso, Uhum. porque às vezes, como você citou, alcança os pais, Uhum. alcança a família, Uhum.
entendeu? Então já vem aí o combo perfeito Isso para aí, falar de Jesus. é isso mesmo. Baseado no seu tempo de serviço e tal, eu separei algumas perguntinhas aqui, né? Se uma criança nunca ouvir falar de Jesus durante a infância, quem será o responsável por isso? Então, Tiago, todos nós somos responsáveis, né. Se uma criança nunca ouviu, né, falar de Jesus, quem é o responsável? Todos nós, mas principalmente se de uma família cristã, vamos dizer que seja uma família cristã, que na realidade as pessoas acham que é filho de crente está salvo, né, filho de crente, crentinho é. Não é. Ele precisa ouvir de Jesus, na linguagem dele. Às vezes a criança não tem nenhum bom testemunho em casa e acha que aquilo ali é ser de Jesus, né. Mas aí, assim, quem tem a responsabilidade, Deus falou lá em Deuteronômio, 6, ensina a criança no caminho que deve Moisés ali fazendo vamos dizer, o resumo de tudo em Deuteronômio, ele estava falando: "Olha, pai, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma". Esse é o primeiro e grande mandamento. E depois fala: "Ensina essas coisas às crianças. Ensina ao deitar, ao levantar, caminhando". Então, assim, o pai precisa ouvir, mas se aquela família não tem ninguém crente ali, nós precisamos alcançar essa criança e com certeza essa criança vai alcançar, através dela, alcançar os pais. Então, é nossa obrigação, é assim, um ato de obediência falar de Jesus para as crianças. É muito triste, você ver criança fazendo desafios da internet, crianças e adolescentes, né, desafios perigosíssimos. Sabe, a gente tem que chegar primeiro nessas crianças, chegar primeiro do que lá o traficante, chegar primeiro do que essas notícias horrorosas de jogos e desafios que eu vejo. A gente tem que chegar primeiro nessas crianças, entendeu? Então é nossa responsabilidade mesmo, porque Deus falou isso, Moisés, cheio do Espírito Santo, deixou registrado isso na Bíblia, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem também Jesus falando. Os discípulos vinham ali, eh, em Marcos, Mateus vem, né, falando, 10, Marcos 10, Mateus 18, vem falando, e as crianças, chegaram lá no meio e os discípulos querendo tirar as crianças dali, né. Então, é responsabilidade da gente. Todo cristão, a gente precisa falar para as crianças também, né, para as crianças também. Sim, e o mais interessante de tudo, né, de até alguns exemplos que eu dei, para você que é pai cristão, né, principalmente não, mas para você que é pai ou mãe cristã, ou é um tio ou uma avó que Uhum. cuida do filho da criança ali, né, às vezes tem essa realidade também, é muito além do seu falar, é o você ser Uhum, aquilo que você está pregando. uhum, Porque, tipo assim, eu já vi várias situações de crianças, responder o pai e a mãe ali e citar coisas que fez em casa, tipo assim, o uhum. pai e a mãe ficar porque, tipo assim, elas estão vendo, mas a gente tá falando, né, as crianças estão observando, estão vendo, então não adianta eu levar ali para a igreja, para um ambiente ali cristão, e querer que ela vá para essa linha, querer que quantas histórias talvez você possa ter aqui de crianças que já falou absurdos em salinhas, né, eu já soube por alto algumas coisas, eu nunca fui envolvidaço, assim, com criança diretamente, mas já trabalhando com Muito, missão, como você falou, é de tudo um pouco, né, então a gente já ouviu falar e várias histórias, assim, absurdas para uma criança, sim. né. Às vezes, uma simples briga na frente de uma criança já é ruim, imagina coisas mais pesadas como a gente Uhum. já costuma ouvir. Então, assim, a sua responsabilidade com aquela criança não é simplesmente como pai, não é simplesmente como mãe, mas como um servo do Senhor.
Uhum. A Bíblia fala que filho é herança do Senhor. Uhum. Então, como é que você vai cuidar de uma herança e não fala que a herança é sua? Ah, Deus falando, estou te dando uma herança, não sei o quê, para você. Não, filho é herança do Senhor. Ou seja, nós precisamos administrar ali aquilo que é do Senhor, não é nosso. Claro, nossos filhos e tal, e de sangue e tal, aqui humanamente dizendo, mas é uma herança que é do Senhor. Então, Uhum. temos que ensinar no caminho. Não é uma opção, não é uma você se quiser aí, tu. Não. É uma obrigação, como você citou aí, Uhum. de levar Jesus às crianças, né? E eu vejo nossa geração, infelizmente, né, como você citou até aí, desafios, várias coisas aí de rede social, e isso cada vez normal, as pessoas vendo isso hoje em dia e não se assustando mais, porque isso é normal. Uma menininha com um shortinho rebolando, o garotinho cheio de marra xingando pra caramba, e todo mundo tá achando isso normal. Ah, não, é a escolha dele. Como é que uma criança tem escolha desse sentido, de querer saber o que vai fazer da vida? É você, como pai ou como mãe, que precisa ensinar ali. Não sou eu que estou dizendo, a Lei de Jane está dizendo, é a É palavra a do Senhor. palavra. Então, se ficar bravo aí, ajoelha e reclama com Deus. Então, assim, outra pergunta, assim, quais os maiores impactos do evangelismo em crianças? Elas realmente aprendem e é realmente eficaz? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Mas se você pudesse citar alguns Então, o exemplos aí maior de coisas que impacto talvez chamaram a isso, atenção e tal. o maior impacto na criança é quando a gente chega com as boas novas da salvação mesmo, com o evangelho. Muitas crianças nunca ouviram falar de Jesus. Outras já ouviram e, acha legal, mas muitas não. Eu fiz trabalhos, no sertão nordestino, em povoados, é muita carência mesmo, entendeu. E assim, as crianças, a gente dá vontade de pegar, dá vontade de pegar, levar para casa, cuidar, entendeu. E assim, eu fico nesses projetos, normalmente eu fico 10 dias. O dia que eu chego, aquelas boas, né, boas-vindas de vou ficar e tal. Normalmente é numa igreja, na casa do irmão, ninguém vai para hotel 5 estrelas, tem isso. E, eh, depois tem um treinamento. Quando eu cheguei lá, na PEC, vou te falar da PEC, por exemplo, 2 dias de treinamento, como eu aprendi, através de coisas simples, levar a palavra de Deus. A minha preocupação é a palavra, o método a gente muda. E aí depois nós somos designados, cada um vai para um lugar, né. São 15 equipes que vai para outro lugar, pega rio, pega charrete, pega ônibus, pega carro, vai do jeito que tem que ser. E a gente fica longe durante um período, depois nós nos reunimos ali, né, para fazer dar o relatório e cada um contar a sua experiência. Então a gente vê muitas realidades. E quando a gente chega com o evangelho, assim, em alguns lugares é uma festa. Eles vão todos arrumadinhos para a festa. São pessoas, por exemplo, eu fui numa região, fui fazer missões lá no Amapá. Lá longe, lá na ponta, praticamente uma ilha, né. Do Amapá, a minha equipe foi designada para uma região chamada Afuá, no Pará. Então eu fui para os ribeirinhos. Entramos no Rio Amazonas, mar gigantesco, eu falei: "Jesus", e é assim meio que é lindo e ao mesmo tempo ele é tenebroso, sabe, assim. Assim, dá uma coisa, assim, meio que estranha, né, porque você está indo para lugar, assim, né, você pega o barco e vai 2 horas, 2 horas e pouca para dentro do mar, 3 horas, foram 3 horas. Chegamos lá, eu falei: "Gente, onde que eu vou achar criança aqui?" Eu olhava para um lado, para o outro, quase não via criança, eu falei: "Gente, onde tem?" Aí uma casinha aqui no alto, outra ali, aí um lugar escrito assim: "Vende-se gasolina", sabe. E aí eu já não tinha mais internet, que é offline. E ali na frente, uma igreja da Assembleia de Deus, aí mais um pouquinho, aí sabe, assim, uma escola que vai até o 9º ano do ensino fundamental.
né, só vai ter o ensino fundamental. Se a criança quiser estudar, tem que ir para Macapá. Esse lugar se chama Acuá, em Belém. E aí, chegando lá e tal, tudo lindo, gente, que lindo! O rio lindo, a floresta amazônica atrás da igreja, a igreja bonitinha, pessoal acolhedor, né? E à noite, cadê a luz? Eita. Banheirinho do lado de fora. E tal. Eu falei, gente, cadê as crianças? Aí o pastor, vamos evangelizar amanhã, 8 horas da manhã. E 8 horas da manhã a gente estava lá no barco, aí já era uma voadeira, né? Aí, acho que é voadeira, não. Aí pegamos aquele barquinho assim, aí vira para cá, vira para lá. Falei, pastor, cadê as crianças? Não, nós vamos lá no Rio tal, de lá a gente vai voltar fazendo evangelismo. Tá bom. Aí a gente e começar a convidar as crianças para irem para a igreja, para o clube bíblico. A gente já está lá 3, 4 dias fazendo esse trabalho. Mas como as crianças vão para aqueles lugares, ó, para a igreja? Nem todo mundo tem barco, nem todo mundo tem barco a motor, entendeu? É outra Né? realidade, mas as crianças, aquelas escadinhas assim, né, de crianças, você vai, não sei o quê. Aí o pastor foi buscar as crianças, coisa mais linda é ver as crianças chegando. O barco parando, aí outro irmão foi com um barco de não sei quem que pegou. E aí as crianças vão chegando, vão chegando, vão chegando na igreja, sabe, para fazer 1 hora, é o nosso tempo para não ficar longo, cante boas-vindas, cânticos são músicas curtinhas. E normalmente a gente faz de acordo com a nossa lição, é ensino bíblico. São versículos cantados, o plano da salvação, né, tipo assim, ó: "Meu Uhum. coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim me tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Oh, como feliz eu sou, e a vida eterna eu ganhei". Olha, aqui eu falei as 5 verdades do evangelho para criança, cantando, é o que a gente fala aqui, né. Então, assim, as crianças vêm, elas aprendem um cântico, aprendem versículo bíblico, aprende a lição bíblica que tem que fazer sentido para ela, depois a gente faz o apelo, o convite para aceitar Jesus, fazemos um aconselhamento, que é para reforçar, que às vezes a criança: eu aceito", mas na hora em que você chama para aconselhamento, às vezes ela não vai, porque ela levantou a mão porque o primo, o colega levantou, né. E a gente tem esse cuidado de para depois fazer o relatório, a criança que passou pelo aconselhamento, aquela que realmente quer. Então tem criança que chega chorando, porque aceitou Jesus. Tem criança que fica com aquele olhinho assim quando a gente repete, né, olhando assim, né, e vão embora no outro dia e aí fazem um lanche, a gente dá sempre um lanchinho, às vezes tem brincadeira quando dá tempo, dependendo do lugar, senão a gente tem que voltar, botar as crianças no barco e elas vão embora. Então a gente, tem essas experiências, assim, em lugares onde a criança realmente ela é atraída pelo evangelho. E as pessoas hoje em dia, muito aqui, assim, vamos dizer na capital, onde tem muita gente, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, muitas coisas estão sendo feitas para atrair as crianças. Mas se ficar só na atração e não ter uma mensagem que vai impactar a criança, é tempo jogado fora. Você só faz a socialização, você faz a socialização, mas você não faz não leva a palavra, crianças não são salvas. Então, assim, essa coisa, qual é o maior impacto, como você perguntou, não foi? Né, do Uhum. evangelismo de criança, é isso, é você realmente ver as crianças sendo salvas, sabe, não tem coisa. Teve uma outra experiência que eu tive também, aí já foi no sertão, lá em Serra Talhada, e aí nós fizemos um clube bíblico na casa de uma irmã também, a gente andava um pedaço a pé, aí chegamos lá na casa da irmã, né, e as crianças sentadas assim no chão, na varandinha, e
hoje é o dia, aí nós vamos falar sobre amarelo, aí outro dia vamos falar do preto, aí outro dia vamos falar do vermelho. Quando a criança viu que já estava chegando no final, que era a última parte, ela me parou na rua. Eu nem tinha entrado na casa ainda da senhora, né, da irmã. Aí ela veio, me abraçou, aí ficou olhando assim e falou assim: "Tia, tem mais coisas para você falar aqui com a gente?" Aí eu falei: "Por quê?" Ela: "Ai, quando acabar essa eu sei que vocês vão embora". Então, assim, ela ligou realmente que nós estaríamos ali para falar sobre tudo. Várias crianças aceitaram Jesus, inclusive ela, mas ela queria que a gente ficasse lá. Entendeu? Aí nós Hum, conversamos com ela e falamos: "Com procura na sua igreja, o pastor vai dar continuidade", porque a gente leva isso, a mensagem do evangelho, mas a igreja local, porque a gente vai dar um suporte à igreja local nesses lugares, né. Mas a igreja, ela tem que se comprometer a dar continuidade ao trabalho, entendeu? E nós deixamos, nós que eu digo assim, a fé que quando eu estou com eles lá, eles deixam o kit completo para 2 anos para a criança ser discipulada pela igreja, nem cobra. É um material doado de fora, de pessoas de outros países que doam material, entendeu? É tudo é doação. Então, eu fico feliz com isso. Eu tenho contatos com os pastores: "Pastor, como é que está aí o clube?" "Ah, está bem." "Ah, outra as crianças cresceram", sabe. "Ah, já estão", né, o tempo passa, né, já estão nos sim, adolescentes e tal. E assim, é muito bom ver a criança feliz, porque, ô Thiago, lá em alguns lugares tinha crianças no nosso meio que elas eram abusadas. Sabe, abusados sexualmente mesmo. E essa criança, quando eu falei assim: "Quantos anos você tem?", quando eu fiz o evangelismo para convidar, ela não sabia nem a idade. Ela falou: "Não sei". Aí eu perguntei à mãe, aí a mãe falou assim: "Não sei, o pai dela está lá". Nós deduzimos, pelo corpo e o jeitinho, que ela devia estar com uns 12 anos, por aí, entendeu. Mas ela já estava sendo acompanhada até, pela igreja, mas nós soubemos dessa história triste, que acontece muito, infelizmente, muito. A gente encontra muitas crianças que sofrem, principalmente nessa região, de norte, nordeste, é complicado. Então, assim, a gente tem que estar preparado, sabe, para ouvir as histórias, para não só ficar fazendo coisas, mas ouvir as crianças. Dá uma palavra para uma criança, às vezes é ali, a gente para a criança ali, e ela vai falar com a gente, e a gente reforça, né, chega lá fazer, sair correndo para porque tem que fazer outro, tem que fazer outro, tem que fazer, a gente não pode fazer isso, mas a gente sai para fazer outro, às vezes de manhã está na escola, à tarde na casa de alguém, mais à tarde ainda está em outra escola, depende do local. Mas assim, é muito bom ver a criança levantando a mão e falando: "Eu quero esse Jesus, eu quero me tornar filha de Deus". Na nossa igreja mesmo, a criança teve uma criança que quando eu estava falando do plano da salvação, na aula a criança chorou. E a outra me: "Tia, eu não vou sair daqui antes de você orar por mim. Eu quero orar entregando minha vida para Jesus". Então, assim, dentro da sala de era um tema, e dentro daquele tema eu trouxe Jesus, e a criança, então a criança às vezes está dentro da salinha, mas ela não é salva, ela só ouve, ela é só uma ouvinte, aprende a Bíblia, não é errado aprender a Bíblia, mas ela precisa entender que ela precisa nascer de novo, assim como eu precisei, como você, como as pessoas, né, que entregam a vida a Jesus. Quando eu descobri que eu achava que eu era boazinha. Não, eu sou educada e boazinha, faço isso, faço aquilo. Mas não, quando o Espírito Santo revelou: "Você é pecadora, você precisa nascer de novo, você já nasceu pecadora. O pecado te afasta de Deus. Essa natureza humana, essa natureza adâmica", né. E aí eu falei eu já era adulta, né, eu era adulta.
Aí eu falei: "Meu Deus, por que que eu não aceitei Jesus quando eu era criança? Como minha vida teria, entendeu, mudado". Então, assim, a criança também precisa entender isso. Ela precisa entender. E quando a gente fala sobre o pecado, é interessante, que eu falo assim: "Sabe o que que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos que desagrada a Deus". "Ah, tia, me dá um exemplo". Eles falam: "Tia, pegar material dos outros, xingar, dançar musiquinha, não sei o quê, responder pai e mãe". Eles mesmos falam. Eles sabem que é pecado, eles só não sabem como ser, muitas das vezes, perdoado. Acho que só ser bonzinho e a igreja é bom. Tá pronto. "Ah, não, vem à igreja, meu pai é crente". Ah, você precisa reconhecer, crer, confessar. Mas como que eu vou fazer isso? Na linguagem da criança, através dos métodos que a gente aprende e tal, né. É assim que a gente o maior impacto É é esse, de interessante. ver crianças, chegando, né, animados, chegando para ouvir, né, o evangelho. E uma das coisas que chama atenção é que isso é tudo aqui perto da gente, né. É que não é lá na que a gente ainda hoje as pessoas pensam de missões, essas coisas lá na África, Uhum. lá na Angola, lá não sei aonde, É, mas são realidades aqui perto da gente. A perto. gente tem aqui, pé na beira da estrada aqui passa 30 ônibus, passa hoje tem os aplicativos que a gente chama ali facinho, mas tem crianças que é barco, Uhum. tem pessoas que não conseguem Que ter andam uma muito para que chegar andam até o muito, Paulo. É. não consegue, como você falou, congregar numa igreja porque não tem barco, porque não Uhum. tem como ir, não é nem Não tem questão como. de luxo, não, é a única forma de sair do lugar que ela está é barco, porque é Uhum, tudo um rio. Então, uhum. assim, são realidades impactantes e perto da gente, né. Perto da gente. A realidade, eu fiz uma anotação aqui que eu até queria, não sei se alguém já falou, mas eu vou falar, que eu acho muito interessante que a gente aprende isso, né. Foi uma estatística, assim, que a Associação de Missões Transculturais Brasileira, ela falou. E existe 8 segmentos menos alcançados aqui no Brasil, aqui no nosso país. E as Eu tô com esse estudo montado para postar. Eu estava Posso pesquisando falar? esses dias sobre isso aí. Pode, pode. Eu não vou falar detalhes, depois você pode detalhar mais. Não, pode falar. Mas eu vou É porque dar, é de Deus. é, então, Confirmação. olha, o indígena são 8 segmentos: indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos e os mais ricos e os mais de extrema pobreza. Né. Então, isso aqui é dentro do nosso país. E dentro desses segmentos não existem crianças não? Muitas, com certeza. Existem muitas crianças, e elas Eu achei precisam muito impactante, eu estava lendo ser sobre isso semana passada mesmo. alcançadas. Elas precisam, aí tem 344 etnias indígenas. Sabe quantas línguas? 181 línguas consideradas, 164 são consideradas não alcançadas. Olha, de 344, 164 são consideradas não alcançadas. Então, tem muito campo missionário para gente aqui. Nosso país é grande, Tem. é lindo, perto, pertinho da gente tem, mais afastado um pouco tem, longe tem. Quando eu fui para o Acre, eu não sabia que era tão longe. 9 horas, ainda tinha fuso horário de 2 horas. Peguei 3 aeronaves para ir para lá. Sabe. E assim, aí a gente chega lá, a gente, que povo acolhedor. Gente que eu nunca ia imaginar na minha vida encontrar. E aí te trata bem, você, sabe, é bem recebido, tem assim, muito carinho com as missionárias, com os missionários, e a gente come o que tem na casa. Se tem cuscuz é cuscuz, se tem manguzá é manguzá, se tem mucura é mucura. Falando em mucura, a mucura é gambá, né. Aí nessa igreja lá no Rio Apuá, os jovens lá, os filhos do pastor, né, caçaram lá
Ah, mucura, mucura, a vizinha da frente veio fazer, a vizinha vai de barco. Não tem rua mesmo. Diz, para se locomover qualquer vizinho, tem que ir de barco. E aí, a vizinha veio, fez, né, e nós fomos jantar e, poxa, todo mundo em volta da mesa. Tem comida lá normal que eles compram em Macapá, sabe, eles vão para Macapá, faz compra e leva para lá, só não faz muito estoque porque não tem luz, né, lá tem um gerador que funciona quando a igreja está funcionando, né. E aí, assim, eles fizeram isso, vamos falar, o que que eu vou falar? Não, não quero não, poxa, que Itaguaí eu tenho pena dos gambazinhos. Que vamos comer, todo mundo comeu, entendeu? Já comi bode, já comi um monte de coisa, assim, que eu não aqui eu não como, se eu puder escolher, eu não como, mas eu jamais vou desfazer, entendeu? Não Sim, desfaço, eu provo, eu experimento, eu como. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, por isso que é bom fazer uma capacitação, por isso que é bom aprender, por isso que é bom ler, como você falou: "Poxa, eu li isso aqui no artigo, né, eu li, estava lendo sobre isso". sim, É muito bom, isso vai nos inspirando, né, vai dando inspiração para a gente fazer coisas, assim, com mais direcionamento, bem mais específico, né, estreitar um pouco, né, assim, a o propósito, né. Então, assim, são esses segmentos que nós temos aqui no Brasil que são menos alcançados. Imigrantes, tem muitos imigrantes, ciganos. Eu lembro quando eu era jovenzinha, pequena aqui em Campo Grande tinha ciganos, nunca mais eu vi cigano. Ali em frente à Igreja Batista, a PIB, perto da rodoviária, tinha ciganos sim, ali, sim. que elas ficavam cercando, as ciganas cercando para ali a nossa mão. Eu era bem jovem, então não tenho visto, nunca mais eu vi cigano por aqui, né. E assim, é difícil, mas Deus vai chamando cada um para, né, para estar entre os indígenas, outro entre as crianças, outro entre os ribeirinhos, né. Sim, se a gente for falar de missões, Thiago, é muita coisa. É Muita muita coisa, tem coisa, muita demanda, é isso que eu ia muita falar aqui. demanda. É muita demanda e a gente, às vezes, tem mania de terceirizar as coisas, né. Uhum, Cara, a gente sempre pode fazer alguma coisa, isso a ideia uma das ideias do canal é essa. Nós sempre podemos fazer algo, seja uma oração, seja uma palavra para quem está lá, quem está ali, ou talvez você assista e desperte seu desejo de se envolver. Você descubra seu uhum, propósito, que ainda está ali orando, buscando. uhum, Uma coisa certa, missões é para todos nós. uhum, Uns vai ser no seu bairro, falando com seu uhum, vizinho, no seu trabalho, e outros vai uhum, cruzar as fronteiras aí, como a Leidiane está falando aqui. uhum, E, Tiago, como é que eu sei qual é a minha? Orando, buscando a Deus, buscando sabedoria, buscando conhecer, buscando ler. Às vezes, lendo um artigo desse, você vai se sentir impactado por alguma área e vai mergulhar naquilo ali, uhum, entendeu? E assim como para o emprego, para as coisas lá fora que a gente busca conhecer, para se destacar e para ter uma condição boa, nós precisamos ter os mesmos sentimentos em missões também, de entender, de sentar ali. Você falou sobre o gambá, né, que eles fazem lá. Às vezes a gente pode achar isso nojeira, caramba, não sei o quê. Só que para eles é normal, é a tradição deles ali, é a cultura, né? E para eles é o melhor deles, é aquilo ali, entendeu? Então como é que você vai saber? Imagina chegar lá de surpresa e não saber e fazer cara de nojo, a não gente aqui dá. carioca que tem tanta comida, diversidade de Meu comida, né? Deus. Só vai saber lendo, pesquisando, estudando e acima de qualquer coisa orando ao Senhor, né? Aqui para a gente já encaminhar para o final, qual é a maior necessidade vista, assim, no cuidado com criança? No sentido de a pessoa que estiver assistindo possa se envolver ou, as maiores demandas, assim, que faltam. Eu sei que uma das principais é a mão de obra, né, Mão de obra. mas É, é cite mais mão de exemplos aí. obra. É mão de obra, é pessoas, que entendam o seu chamado, sabe. Se você não Uhum. pode ir, Thiago, você ora, ou adote um missionário, ou participe de uma missão aqui perto da sua casa, sabe. Se você não pode ir, ora, contribui financeiramente.
porque o missionário ele não vai passear. Quem pensa que o missionário vai lá, vou conhecer praias lindas e não tem isso. Pode até ter no seu dia de folga, que não é errado, também, entendeu? Mas o missionário precisa de roupas. Graças a Deus eu tenho aqui, não tenho, vamos dizer, um recurso fixo. Também algumas, pessoas doam, né, e minha família me ajuda. Eu mesmo guardo dinheiro. Não vou fazer minha unha essa semana, vai ga entendeu? Não vou comprar meu sofá e eu vou é assim, sério. Não, minha televisãozinha estava ruim. Eu falei: "Caraca, eu preciso de uma televisão". Falei: "Mas não vou, eu preciso viajar". Então eh, assim, e aí depois eu ganhei uma televisão melhor do que eu imaginava. Então, assim, são coisas que onde está o seu coração, né. E se é Deus que chama, ele vai enviar o recurso. Ele vai enviar o recurso. E realmente o missionário precisa, que vai para o campo, ele precisa de sapato, ele precisa de roupa, ele precisa cuidar da família, ele precisa pagar os cursos, ele tem viagens. A obra não se faz sozinho, entendeu? Não se faz. E o que mais precisa mesmo, assim, é de pessoas com essa consciência, sabe? É de querer ir. "Ah, eu não posso ir", como já teve gente que falou: "Olha, Lidiane, eu queria muito ir, mas eu trabalho, não posso, eu vou contribuir". E orar. Gente, como precisamos de orações. Muito. A primeira coisa, nada se faz na vida de um cristão, nenhuma atitude nós venhamos tomar, até para fazer o podcast, né, aqui, a gente precisa de oração, sabe. Precisa. Há quanto tempo, né, a gente adiando, adiando, por quê? São coisas que que às vezes atrapalham. Não, agora tem que ser, a gente precisa parar para fazer, vamos orar mais ainda e esquecer o restante para poder fazer aquilo que Deus chamou para ser feito. Deus marcou esse horário para a gente estar aqui fazendo isso, porque ele tem um propósito, entendeu? Então, Sim, assim, eu creio que a gente precisa de pessoas mesmo, assim, eh, vo eh sendo tocadas, despertadas para, para a obra missionária, sabe, eu acho. sim. Interessante porque, eh, a Bíblia fala, né, grande é a seara, mas poucos os trabalhadores, né. Uhum, E assim, e em missões é uma realidade muito triste, né. A gente tem que ficar falando, às vezes, um tempão, tem que ficar fazendo uma chamada para um ato de evangelismo, assim, durante um tempo ali, insistindo, porque as pessoas não é aquela coisa que logo vê e: "Não, vamos lá, abraça junto". E essa é a missão da igreja, né, a nossa missão como igreja é de fazer o ir de pregar, é do ir de fazer discípulos, e não dentro de uma igreja. e tirar Talvez tem pessoas que têm fala, pode rapidinho, tem pessoas que têm um chamado mais específico, uhum, pastoreio ali e tal, dentro da vigiando, igreja. sim, Mas a gente vê que até nossos pastores lá na igreja, né, nós somos da Igreja da Esperança, né, acho que eu não te perguntei, né, é, a aqui na Lidiane é da igreja mesma igreja da que eu, sim, que é sempre esse bom é até falar que tem que estar congregando, né, tem que estar isso, debaixo de uma autoridade, isso, debaixo de um pastoreio. sim. São pessoas que se entregam, né, pessoas que os próprios pastores foram para Brumadinho, foram para outros lugares, foram, ou seja, é para todos, não existe uma posição de a única posição de rei no reino é do único rei que existe, que é Deus, Uhum, Jesus, né, o trono é dele, não é isso. nosso, de agora eu estou, quando eu chegar aqui a 100.000 inscritos e tal, ou quando eu começar a receber dinheiro aí do YouTube, eu tô de boa. Agora, não, cara, é cada vez mais investir, cada vez mais, né, alcançar pessoas. Tem tanta gente falando tanta besteira na internet aí e viralizando, e pessoas Uhum. seguindo essas pessoas. Então, Pessoas assim, nós fazendo precisamos lutar, dancinhas. e ganhando aí um monte de coisa. Nós precisamos usar o que temos de ferramenta para o reino, É. seja nas redes sociais, seja na minha vida ali no dia a dia, seja na minha igreja local. E como é que eu vou descobrir qual é a minha função? Cara, se envolve com a igreja. Vai se envolvendo ali uma coisa que você gosta, quando vai ver, tu não está conseguindo mais ficar sem aquilo, né? Uhum. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo isso por aqui,
isso é muito importante ser frisado, né? A gente sempre tem algo que Deus confiou a gente a fazer. Não Uhum, existe uma pessoa que, mas fulano não é para nada. Não existe isso. uhum. No reino, até o mais tímido ali, ele às vezes pode fazer uma comida como ninguém. Isso. O mais tímido ali, às vezes, pode fazer algo específico ali na igreja como ninguém. Uhum. Então, assim, ele não vai precisar estar falando, tá ali de frente de um púlpito, não. Às vezes vai estar nos bastidores, mas fazendo uma obra extraordinária. Como Uhum. nós temos bastante testemunhos sobre isso aí, né? Mas como você falou, Sim. se for ficar falando aqui, vai Tem ser muita, 5 horas. tem Mas muita fala que coisa. você vai falar aí. Assim, o evangelho, essa coisa, né, de achar que não é visto, né, é complicado, né. E missões, eh, e trabalho no ministério infantil, você não é visto, entendeu. A pessoa, a igreja, por exemplo, muitas das vezes não sabe o que acontece dentro de uma sala de aula. Quantas crianças são salvas ali? Qual é o empenho do professor que precisa estudar a lição? Ele não aparece ali. Teve pessoas que falaram: "Irmã, por que que você não compartilha as suas histórias?" Porque só falta oportunidade. Mas, assim, são muitas oportunidades que a gente precisa compartilhar para que outras pessoas, eh, se incentivem também, ver que é possível e é um ato de obediência. Eu não faço isso porque, eu sou melhor que ninguém, não. Se eu não fizer, eu sou uma desobediente, entendeu? Eu sei para que Deus me chamou, eu sei. Então, quando a pessoa sabe do seu chamado, esse é um chamado, para todos. O ide é para todos. Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crer será condenado. Algumas versões dizem já está condenado. Mas isso Jesus ensinou para os discípulos. Eu sou discípulo, você é um discípulo. Quem é discípulo de Jesus tem essa obrigação, sim, de falar de Jesus, né. Agora, o meu chamado específico para criança, eu não queria falar com criança, mas Deus foi me levando para as crianças e eu comecei a estudar, e eu fui vendo Deus confirmando o meu caminho para evangelização de criança. Hoje, eu viajo, eu faço isso, mas eu estudo, até hoje. Né, eu estava falando do curso que eu vou fazer agora em abril, Uhum. né. Então, quer dizer, a gente tem que estar estudando sempre, porque vai reforçando aquilo que você já sabe, aprende novas coisas, conhece pessoas diferentes, com experiências diferentes, e você: "Caramba, eu não sabia. Poxa, de repente eu posso fazer isso". Então, vai trazendo, assim, motivação também para que se faça. Às vezes a pessoa não sabe como começar. Como que eu vou começar? Como é que eu vou começar? Primeiro orando, pedindo direção a Deus. Depois buscando mesmo conhecimento, ler a palavra, praticar a palavra, buscar, aprender, fazer cursos, participar, não ter medo de participar de evangelismo, né. Eu lembro quando eu saí daqui uma vez, eu fui até com a Leninha do Diego, nós fomos para Jesus Transforma lá em Madureira. Nós fomos para a Cracolândia ali que tinha na Avenida Brasil, né, com adultos, né. Nós ficamos 4 dias lá dentro da igreja lá, da Cristolândia de Madureira. Depois teve um outro trabalho que eu fui fazer dentro do Chapadão, que nenhum Uber me levou lá, não tinha ninguém para me levar. E eu pedi, solicitando 99, não tinha. Falei: "Então vou pegar o trem, vou para não sei aonde, vou fazer baldeação e eu vou", né. Até que um irmão da igreja falou: "Lidiane, eu te levo lá, eu tenho certeza, você tem filho, você tem mulher, você vai me levar lá?" Vou te levar lá, pode deixar que eu vou". Na hora de pagar ele nem aceitou, falou: "Não, isso é só oferta missionária, quero não". Falei: "Não, eu saí de como, você vai voltar". "Não, não quero", não aceitou. Então assim, a obra de Deus se faz assim, você tem que estar com o coração o quê? Disponível, Isso. sabe, disponível para fazer a obra, né. Aí: alguém sabe? Você fica fazendo bandeira pra sabe ensinar, não.
Não é você e Deus, você tem que saber o seu propósito, você tem que saber o que precisa ser feito, sabe. Todas as nossas obras serão purificadas, algumas vão para o fogo, outras não vão derreter, outras vão passar como palha, né, quer dizer, trabalhou em vão, mas outras não, outras vão contar lá com a pedrinha no galardão da nossa coroa, né, tem uma promessa, tem uma condição e tem uma promessa, né. Então assim, a gente tem que estar preparado para isso, né. Então, nesse Chapadão, nós trabalhamos com crianças, cantamos funk gospel para as crianças, entendeu. Cantamos funk numa praça, as crianças todas animadas, né, às vezes te atiro para tudo quanto é lugar, sai correndo, se esconde onde tem que se esconder, né. E aí, em outros lugares, rios, em outros lugares, muito chão, entendeu. Mas Deus vai dando capacidade, vai trabalhando com a gente, né. Às vezes é na escola, outro campo missionário ótimo para trabalhar é a escola, o capelão escolar. Mas infelizmente a nossa tem uma lei aí que barra falar de Jesus nas escolas. Pode falar qualquer coisa, menos de Jesus. Mas aí o capelão ele aprende, como chegar à criança, como ser um capelão dentro de uma escola, né. Então, assim, tem muito campo Uhum. missionário, muitos lugares que a gente pode ir, perto, longe, toda tribo, toda nação, todas as crianças precisam ouvir falar de Jesus, né, É, precisam falar e como a gente fala, ouvir falar muita de Jesus, muita aliás. demanda É. muita demanda tem. Só falta o nosso sim, né. Uhum, Ele vai capacitando ali e a gente vai buscando conhecimento da forma que a gente consegue ali. Existem várias pessoas, né. Uma das ideias do canais também é mostrar pessoas envolvidas para que você que está assistindo manda mensagem, procura, tem o contato uhum, aí que eu deixo do lado aqui, um QR Code, manda mensagem, procura: "Ó, eu quero fazer parte disso aí, como é que faz?", uhum. né. Eu lembro quando o meu início de evangelismo foi assim, eu não sabia, eu era muito tímido, eu ficava trêmulo, até hoje dá um nervosinho, mas Até hoje. era aquela coisa que me impedia de falar na frente dos outros. Hoje em dia a gente está aí. Eu Uhum, também não queria essa área, mas é o Senhor que nos enviou, então ele sabe o propósito, e só uhum, cabe a nós uhum. buscarmos nele e ele vai direcionar. Ele é Coisa que assim. é uma das respostas mais rápidas de Deus, é qual é o nosso propósito. Hum, A gente perde tanto tempo é, pedindo bênção, pedindo isso aí. casa, pedindo não que a gente não possa fazer, mas quando a gente está dentro do propósito de Deus, cara, as coisas vão acontecendo, as coisas vão, Traz né, paz, fluindo. isso aí. Sim, Traz paz, vai verdade. fluindo. Você não precisa inventar, você fala da sua experiência e da palavra de Deus. O restante, quem convence é o Espírito Santo. Espírito É o Santo. Espírito É Santo isso que vai aí. convencer a pessoa, né, a criança, o adulto, o jovem, é o Espírito Santo, né. Jane, muito obrigado por esse tempo aí, né, passou rapidinho, É, parece que tem papo 10 minutos é, só, mas foi muito bom, obrigada. né. Eu queria que você deixasse aí como é que as pessoas podem se envolver, apoiar, lhe encontrar, ou lhe convidar para ir nas igrejas, falar um pouco sobre o que você vai, né. Seu Então, contato aí. tá, depois você bota o meu contato. Tá, O meu eu deixo o Instagram aqui do deixa lado. no Instagram, meu telefone é 21, né, Rio, 99277 7496, pode falar comigo por aí. E como se envolver? Tem muitas coisas, né, que você pode se envolver, começando pela sua igreja local. Envolva-se na sua igreja local. Sempre na igreja tem EBF, tem, congresso, tem escola bíblica, tem projetos missionários. Então dá para se envolver na igreja com o ministério infantil. O ministério infantil da igreja é carente de pessoas. Tem muita coisa para ser feita, até lanche para as crianças. Quando você organiza o lanche da criança, quando a igreja dá o lanche para a criança, você organizando o lanche da criança, você está servindo a Deus. Você está servindo aquela criança, está servindo a Deus, né. Então, tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode também procurar agências missionárias como
a APEC, que promove cursos, a Jocum também, missões nacionais, né, tem várias, curso perspectiva, tem várias, formas que você tem condições de aprender, investir. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu vou gastar tanto com passagem aérea", dependendo para onde você for. Realmente, você vai não é gastar, é investir. Você vai fazer Sim, investimento, investimento no reino, sabe. É Deus que levanta pessoas para estar abençoando. A questão é: como que está meu coração? Estou com meu coração disponível para isso? Eu realmente eu posso dizer: "Eis-me aqui"? Não é fácil não. Às vezes, nessa situação que eu tenho vivido nos últimos, né, os 2 anos, eu preciso deixar alguém em casa, na casa dos meus pais, para eu poder fazer um projeto de 10 dias, que na realidade leva em torno de 12, 15 dias, porque tem um antes e o depois, né. Então, sim. eu tenho que ter pelo menos uma pessoa para ficar lá com os meus pais. Então cada um tem a sua realidade, né, mas a pessoa pode se envolver, ela pode querer, ela precisa orar, se colocar à disposição e buscar conhecimento, buscar como que eu posso fazer, eh, para eu ser um evangelista de criança? Como que eu faço para participar de projetos missionários? Qual agência é melhor? Então isso a gente pode tirar dúvida, a gente pode conversar depois, porque são, várias, eh, possibilidades. A questão é você se colocar na brecha. Abraço, é. É. Olha, Leidiane, muito obrigado e Nada, espero contar com querido. a sua presença outras vezes Tá. para dar uma continuidade cada vez mais isso aí, que como a gente Ih, tem falou, né, muitas é muita histórias. coisa, muito assunto, É. são mais aí de 20 anos, como você falou, de trajetória em missões aí. Então, muito obrigado por esse tempinho, que Deus Nada. abençoe sua vida, sua família aí. E você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like aí, que isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas. E que Deus abençoe a sua vida e que você descubra a sua real missão. E só vai descobrir botando seu joelho no chão e buscando o Senhor e a sua palavra. Valeu! Tchau, tchau.